Apresentação dos resultados. Por que é importante esse capítulo dentro do contexto do trabalho de conclusão de curso? Porque os dados obtidos, ele pode ter uma maior aplicabilidade quando você entende a finalidade dele, como os dados eles foram analisados, interpretados. Então, isso vai facilitar a comunicação eficaz dos dados. Por isso que é interessante utilizar gráficos, tabelas, figuras e não esquecer de fazer uma lista antes do sumário para colocar em ordem essas informações. Revisão dos dados coletados. Para ter uma maior segurança da integridade e qualidade dos dados, procure fazer uma análise preliminar. Verifique se há possíveis erros, se tem outlier, ou seja, valores fora da curva, lacunas, para que você possa ter uma boa consistência em relação a esses dados que foram coletados. Exploração inicial dos dados. Então você pode utilizar ferramentas estatísticas, ferramentas visuais para que tenha uma visão geral desses dados que foram obtidos, usando gráficos, tabelas, usando, por exemplo, estatística descritiva, a parte lá de medidas de tendência central, como média, mediana, moda, também medida de separatrizes, de dispersão, como desvio padrão, coeficiente de variação, são opções que você tem para trabalhar os resultados dos dados. Análise estatística descritiva. Então, vá além dos números. Procure compreender, por exemplo, tendências, relações que possam haver entre as variáveis envolvidas, como, por exemplo, fazer correlação entre variáveis, como elas estão interligadas. Projeções, previsões, são aspectos interessantes e exploratórios dos dados que são bem-vindos dentro da análise do TCC. A apresentação visual dos resultados. Faça gráficos interessantes, com boa visualização. Isso vai ajudar a entender e se comunicar melhor com o leitor da sua publicação. Interpretação dos resultados. Nesse capítulo, você tem os dados coletados, eles são, depois de tabulados e organizados em ferramentas estatísticas, está pronto para se interpretar, para se considerar a relevância prática dos valores que foram obtidos, qual a importância dentro daquele contexto que você já vem desenvolvendo dentro do seu referencial teórico, dos seus objetivos, como eles estão associados. Bem, a ABNT ela não oferece uma regra específica ou conjunto de regras para a apresentação dos resultados, mas existem diretrizes gerais de formatação que pode ser adequado para os resultados. Por exemplo, ele tem que ser justificado, ou seja, as linhas têm que ter comprimentos iguais. O espaçamento entre linhas, 1,5, recuo de um tab em cada parágrafo. A fonte utilizada pode ser a Time ou Arial e o tamanho da letra 12. Uma grande dúvida que se tem é qual o tamanho ideal da apresentação dos resultados. Não existe uma regra específica. O ponto em consideração é que a extensão ela deve ser proporcional ao contexto geral do trabalho. Então, vai se precisar de, no mínimo, 4 páginas para você desenvolver a sua apresentação dos resultados.
Vamos falar agora sobre considerações finais. Também é um capítulo. Qual a importância dela dentro do TCC? Ela ajuda a sintetizar os principais resultados, o que foi descoberto ao longo da pesquisa. É a oportunidade, por exemplo, de verificar os objetivos e reafirmar ele, e destacar como os resultados eles estão alinhados a esses objetivos. Portanto, nas considerações finais, deve revisar os objetivos do TCC, a pergunta de pesquisa que foi firmada lá no início do trabalho, e aí os objetivos eles devem ser verificados se foi alcançado ou não, e a pergunta de pesquisa se ela foi respondida ao longo do desenvolvimento do trabalho. A síntese dos resultados e descoberta. Então, procure ver quais são os principais resultados, as descobertas, e aí você destaca os pontos mais significativos da sua pesquisa. E, em especial, reforçar as conclusões que você alcançou através da análise dos seus resultados, no capítulo anterior. As considerações finais também é um momento para discutir o impacto do seu trabalho. Então, como é que o seu trabalho ele contribui para o conhecimento que já existe na área de estudo sobre o seu tema. Você pode também usar as considerações finais para fazer recomendações ou sugestões específicas para futuras pesquisas. Por exemplo, pode incluir ideias para aprimorar e expandir pesquisa, abordar lacunas identificadas no estudo. Então, são boas recomendações que podem ser feitas através desse capítulo. As normas da ABNT ela não oferece regras específicas para o capítulo de considerações finais, mas as diretrizes gerais de formatação que pode ser utilizada é a mesma do capítulo de análise dos resultados. Justificado, ou seja, as linhas têm que ter comprimento igual, o espaçamento entre as linhas 1,5, o recuo de cada parágrafo um tab, a fonte utilizada pode ser a Times ou a Arial e o tamanho da letra 12. Qual o tamanho ideal das considerações finais? Lembre-se que você vai recapitular os seus objetivos, a pergunta de pesquisa e fazer uma síntese da relevância dos seus dados, do que foi analisado, e fazer um fechamento do seu TCC. Então, no máximo em 2 páginas você pode fazer essa síntese geral. Vamos agora a algumas conclusões em relação principalmente ao que falamos de considerações finais. Primeiro, apresente o resultado de maneira breve. Enfatize as conclusões que forem mais significativas. Avalie os resultados alcançados, se os objetivos eles foram obtidos, alcançados. Veja qual foi a limitação que você teve durante a pesquisa e se isso é relevante para ser apresentado. Explique a relevância dos resultados em relação à sua área de estudo. Sugira resultados, recomende e faça uma considerações finais impactante, ou seja, que dê um fechamento interessante ao trabalho que você desenvolveu.